Por que o duplo quântico é o segredo para destravar a sua vida financeira? A minha, a de qualquer pessoa. A gente precisa parar de acreditar que o trabalho duro é a única chave para a gente conseguir dinheiro, riqueza, prosperidade financeira. Eu sei que isso soa até ofensivo, né? Porque a gente foi ensinado a vida toda que você tem que suar a camisa, você tem que economizar. Pelo menos meu pai sempre falou isso. Tem que economizar cada centavo, cada hora extra, porque senão o dinheiro vai desaparecer. Mentiram pra gente. Se o trabalho duro fosse o sinônimo de riqueza, aquelas pessoas que trabalham nas obras, que trabalham na limpeza, seriam as pessoas mais ricas do mundo, porque elas se esforçam muito todos os dias, fisicamente inclusive, suam a camisa para poder ganhar o pão de cada dia. Mas elas não são. Então o sistema foi desenhado para que a gente opere na base da força física, na matéria densa, onde tudo é lento. Tudo é material, tudo é doloroso, tudo é difícil. Mas existe, gente, um caminho mais rápido e eu encontrei esse caminho para mim, deu certo. E pode dar para qualquer um. Porque basta a gente ter disposição para, primeiro, acreditar e, segundo, praticar, sem desistir. E já vou avisando que isso não é da noite para o dia. Como eu sempre digo, passinho por passinho. Nenhuma mudança acontece assim, ó. Fiquei rica. Não foi assim pra mim, não é assim pra você, não vai ser assim pra ninguém. A não ser que você já tenha nascido rico, já seja herdeiro. Ou tenha muita sorte, que não é sorte, né? Vamos falar disso em outro vídeo. Eu descobri que existe uma brecha na realidade que o pessoal que tem dinheiro, a elite financeira, né, usa conscientemente, mas a gente que tá aqui abaixo, né, deles, não sabe. E que a gente ignora e poderia estar usando todas as noites quando a gente fecha os olhos, que é o nosso duplo quântico. Não é religião, não é misticismo, não é esoterismo, não é nada disso. Eu estou falando de um ser holográfico, que é a nossa representação no futuro, porque ele vivencia todos os futuros possíveis. Ele sabe como hackear a nossa linha do tempo financeira para trazer o futuro de sucesso com dinheiro, prosperidade, abundância que a gente quer hoje. Eu passei anos, gente, batendo a cabeça na parede. Sabe aquele tipo de pessoa que lia todos os livros de autoajuda, fazia afirmação no espelho, colocava foto de carro na geladeira, enfim. E no final do mês a conta continuava lá no vermelho e as dívidas para pagar. Sabe quando você sente que está nadando contra a maré? Você trabalha, você faz tudo o que falam para você fazer e no final do mês seu salário não serve e não dá para nada. Aí o que acontece? A gente acaba desistindo, porque é inútil, né? Não adianta eu lutar contra essa maré. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então eu só vou trabalhar mesmo para sobreviver, para ter o básico, para pagar as contas e tenho que me conformar que é assim. Mas eu nunca me conformei. E a minha frustração não era tanto pela falta de dinheiro, mas pela injustiça. Por que algumas pessoas têm tanto e outras têm tão pouco? Por que fulano, que é menos inteligente e menos esforçado do que eu, tem uma vida de rico e eu não? E eu entendi isso quando eu entendi essa teoria do desdobramento do tempo. Eu estava lutando sozinha. Eu estava tentando resolver problemas complexos com essa minha mente racional que era limitada, consciente. Enquanto a parte que era mais poderosa, que é mais poderosa de mim, que é o meu duplo, estava sem fazer nada, ou seja, estava só esperando ser acionada da maneira correta, porque ela estava fazendo o quê? Criando o caos no meu futuro, porque eu não sabia dar as ordens certas para ela. Então, ela criava qualquer coisa aleatoriamente, porque ela não tinha direção, porque eu precisava direcionar através da minha intenção. A gente precisa entender que nós não vivemos apenas nesse mundo presente, nesse agora que a gente conhece. Isso é uma ilusão da nossa percepção biológica, do corpo, da matéria, do 3D. Nós vivemos simultaneamente em mais de um tempo. Nós estamos num tempo lento, que é aqui, esse que a gente está, onde você está me ouvindo, com seus ouvidos físicos, onde você toca nos objetos. E existe um tempo que é imperceptível aos nossos olhos físicos, aos nossos 5 sentidos. Esse tempo, gente, é infinitamente mais rápido. Nesse tempo rápido existe uma outra versão de você, de mim, que é o nosso duplo. Ele não é um espírito, ele não é um anjo da guarda, ele é você em outro estado energético. Pensa nele como um explorador. Imagina que a vida é uma floresta, como eu falei, ela é densa, ela é escura.
E você, na sua consciência normal, caminha devagar com uma lanterninha fraca, que só ilumina 2 metros na sua frente. Você tropeça, você cai em buracos, você bate nas árvores. Já o seu duplo, ele é o drone, de visão noturna com GPS. Ele voa em super velocidade lá na frente. Ele mapeia todos os caminhos possíveis, vê onde está o perigo, vê onde está o tesouro, vê e volta para dizer para você. Não vai pela esquerda, vai pela direita que o caminho é melhor. Tem mais coisa ali para você. O problema é que a gente corta a comunicação com esse drone. Ou o que é mais trágico ainda, a gente programa esse drone para encontrar e procurar só abismo, só caos. E o caos vem para nossa vida. Quando a gente vai dormir preocupado com dívida, pensando como eu vou pagar aluguel, o dinheiro não vai dar, eu tô ferrado, você tá dando uma missão para o seu duplo e dizendo para ele, vai lá para o futuro e construa esse cenário que eu tô pensando. De dor, de falta de dinheiro, de sofrimento, de caos. E ele vai. Ele é obediente. Ele explora as linhas temporais onde a gente está falido, a gente está lascado e traz essa realidade para o nosso presente. Aí você acorda cansado, estressado e, coincidentemente, seu carro quebra, cliente cancela, dinheiro some. Não é azar. Foi uma encomenda que a gente fez à noite. Então a gente encomenda toda a noite o que a gente quer para outro dia. Literalmente. Mesmo que a gente nem perceba. Então a gente precisa entender, que foi o que eu entendi, que o sono não é apenas para descansar o corpo físico. O sono é uma câmara de descompressão, de troca de informações. Durante o dia a gente acumula informação, um monte. Durante a noite, especificamente durante o sono paradoxal, a gente troca essas informações com o nosso duplo. O seu eu consciente apaga e o seu duplo assume e começa a processar o futuro. A diferença entre um bilionário e um falido muitas vezes está apenas na qualidade da informação que eles enviam para o duplo antes de dormir. Simples assim. O rico, mesmo que inconscientemente, vai dormir com a certeza de expansão, de mais dinheiro na conta. Ele não vibra na falta. Ele projeta o crescimento. O duplo dele vai até o futuro e encontra mais oportunidades de investimento, mais ideias de negócios e as coincidências felizes e traz isso de volta para ele, todos os dias. Aí no dia seguinte, essa pessoa tem um feeling, uma intuição, um insight. Eu vou ligar para tal pessoa. Essa ligação vai gerar milhões. Aí a gente chama de sorte. Eu chamo isso de atualização do software temporal. Vamos ser prático e direto. O universo financeiro é energia. O dinheiro não é papel. Já falei isso para vocês no vídeo anterior. Dinheiro é informação, é energia. Se a sua informação interna é de medo, o seu duplo quântico não pode te trazer prosperidade, porque a frequência não bate. É diferente. É como você tentar sintonizar o rádio na FM, mas o aparelho só toca o AM. O duplo vive numa velocidade, gente, onde a matéria ainda não se formou, onde tudo é onda, tudo é possibilidade. Quando você diz, eu quero ser rico, mas sente angústia no peito, o seu duplo lê a angústia e não o que você fala, porque ele não entende essa linguagem do mundo físico. A linguagem dele não é a palavra, é a vibração, é a emoção, é a intenção real. Ele ignora o que você fala e obedece o que você sente. Ponto. Põe isso na sua cabeça. Não interessa as suas palavras, interessa o seu sentimento. Por isso que aquele negócio de positividade tóxica não funciona. Quando eu ficava fazendo 500 afirmações positivas sem sentir aquilo, não resolvia nada. E aí eu falava, isso não funciona. E não funcionava mesmo, que não tinha sentimento na coisa, não tinha emoção. Só tinha palavra. Só tinha aquele monte de coisa repetitiva que não queria dizer nada. E pro duplo quântico, pro meu duplo, isso nem existia. Porque ele nem percebia aquilo, ele só estava percebendo o que eu sentia. E o que eu sentia era uma bagunça total. E eu só criava o caos na minha vida. Porque o duplo, gente, não é enganado pelas nossas máscaras sociais. Ele é você em essência. Você tem o poder de apagar futuros desastrosos. Sabe aquele dia que foi horrível? Aquele dia em que você brigou, perdeu dinheiro, sentiu raiva? Se você for dormir com essa energia, o seu duplo vai pegar esses dados e vai usá-los de base para construir o seu amanhã.
Ele vai atualizar o seu futuro com a base do passado recente que você deu para ele. Mas existe um mecanismo de limpeza. Antes da gente dormir, a gente pode conscientemente contactar o nosso duplo e pedir para que ele apague as consequências dessa energia. É como a gente limpar o cache do navegador, sabe? No computador, quando a gente limpa para ele ficar mais rápido. Você diz, isso não me serve mais. Apaga essas linhas temporais e busque a melhor solução para essa situação. E acredita, você acorda diferente. Todos os dias eu vou dormir pensando, meu duplo, traga sempre a melhor solução para a minha vida. Essa é a minha frase mantra antes de dormir. Quando eu quero algo específico, eu falo sobre algo específico. Quando eu não quero algo específico, eu falo isso. Os problemas que pareciam montanhas começaram a se tornar grãozinhos de areia. As soluções começam a aparecer do nada. É incrível, mas é verdade. Acontece comigo. E pode acontecer com você também. Você acredite ou não, só que aqui eu só estou falando o que eu faço, que funciona para mim. Não sei se vai funcionar para você, mas não custa tentar, né? Então, a polêmica aqui é que isso tira o seu direito de ser vítima. Alguém falou nos comentários aqui, e eu achei bem legal, que me admirava pelo fato de que sempre quando eu falava da minha depressão, eu nunca me colocava na posição de vítima. Mas isso acontece hoje, gente, porque hoje eu não me sinto mais vítima. Mas na época que eu estava em depressão, eu só falava como coitadinha. Eu queria sempre ser a vítima, que as pessoas tivessem pena, dó de mim. E hoje não. Então, inconscientemente, tudo que eu falo já não sai como vítima, porque eu não me sinto assim. Muito pelo contrário, eu me sinto totalmente responsável pela minha vida no geral, todos os dias. Por quê? Porque eu trabalho conscientemente para criá-la. É isso. E você também pode. A gente precisa entender que o nosso duplo pode encontrar o único cliente que é capaz de comprar numa crise financeira, por exemplo. Ele pode te guiar para um investimento que vai explodir quando tudo estiver caindo. Ele pode, mas você precisa confiar nele. A dúvida é o que acaba com toda essa conexão quântica. Se você pede e depois duvida, você cancelou o pedido. É como chamar um Uber e cancelar quando ele está na esquina, sabe? É isso. Se você fizer isso umas 10 vezes seguidas, o sistema vai te bloquear. Não é? O aplicativo. Então eu vejo muita gente tentando controlar o como. Eu quero 50 mil reais, mas tem que vir da loteria. Então eu vou jogar para ver se eu ganho. Você está limitando um ser que tem acesso a infinitas possibilidades. A uma única e minúscula possibilidade improvável, que está na sua mente limitada. Por isso que aqui eu não trago para vocês como baixar ensina a ganhar na loteria, coisas assim como eu vejo muitos vídeos por aí. Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que o dinheiro vai vir só da loteria. Eu acredito nas infinitas possibilidades que estão disponíveis. E para cada um são possibilidades diferentes. E o seu duplo quântico tem condição de saber quais são as possibilidades infinitas que estão mais próximas de você do que do outro. Então, para mim é de um jeito, para você é de outro. Não é da mesma forma para todo mundo. Então, não adianta a gente querer ficar rico do mesmo jeito que o fulano ficou. A gente tem que pedir para que o nosso duplo encontre a melhor opção possível nas infinitas possibilidades que estão disponíveis para nós naquele momento, mais próximas da gente. Quando eu entendi que a minha mente racional estava baseada no meu passado e o meu duplo estava baseado no meu futuro, eles só enxergam o meu futuro, no potencial, na onda de possibilidade, eu percebi que não adiantava eu querer dizer para ele o como, ou querer saber como eu ia conseguir mais dinheiro ou conseguir uma solução. Eu só precisava confiar que ele ia encontrar isso para mim. Mas a arrogância do meu ego, antes disso, achava que sabia o melhor caminho e sempre eu me ferrava. Quando eu comecei a ter humildade nesse sentido e pedir de uma forma aberta, como eu sempre falo para vocês, sem colocar algo fixo, eu desejo a prosperidade, eu desejo a liberdade, me mostre o melhor caminho. Perguntas abertas, como eu sempre ensinei vocês. Me mostre o que é melhor. E ele vai buscar o que é melhor.
A maioria das vezes a gente não tem noção do que é o melhor. Mas ele sabe, ele vai lá atrás desse melhor e traz pra gente. E às vezes surge uma ideia que você nem estava esperando, você fala, da onde surgiu isso? Como que eu nunca pensei nisso? Porque não estava no seu passado, não estava nos arquivos de memória do seu passado, estava no seu futuro. E ele foi lá buscar. Tem uma analogia, gente, que eu acho que é perfeita para entender essa coisa. A analogia da água. O nosso corpo é feito de 70% de água. A água conduz eletricidade e informação. Quando a gente está tenso, rígido, com medo, a água no nosso corpo congela, energeticamente falando. A informação não flui. O contato com o duplo é interrompido automaticamente. A nossa conexão se quebra. A gente precisa entrar num estado de fluidez para que a água fique líquida. É por isso que a obsessão pelo dinheiro afasta o dinheiro. A obsessão é uma forma de tensão. Essa tensão congela a água, congela a nossa conexão. Porque a riqueza, como eu falei no vídeo anterior sobre o fluxo do dinheiro, a riqueza está no fluxo. O duplo opera nesse fluxo. Observa as pessoas que ganham muito dinheiro com facilidade. Elas parecem que estão sempre brincando com a vida. Elas não levam nada muito a sério, como se fosse o fim do mundo. Elas estão o tempo todo atualizando a realidade delas com as melhores versões disponíveis no campo quântico. Por quê? Porque elas aprenderam a lidar com isso. Algumas até inconscientemente, só pelo fato de já ter dinheiro, elas já são mais leves, porque elas não ficam preocupadas com o dinheiro. Então, para quem não tem, é mais difícil, eu sei. Eu sempre tive nessa situação. Mas a partir do momento que você aprende a confiar e deixar nas mãos dele, do nosso duplo, a água começa a fluir de novo no seu corpo. Eu quero que aqui nesse vídeo você entenda o conceito de parasitagem. Pensamentos, gente, não são apenas nuvens passando na nossa cabeça, eles são entidades energéticas. Quando a gente alimenta um pensamento de eu nunca vou ter dinheiro, você cria uma forma pensamento. Eu expliquei num vídeo lá no passado, não lembro quando, sobre as formas pensamento. Aí a gente cria uma forma pensamento parasita. Ou seja, é um pensamento que cria uma forma, vira uma entidade e ganha vida. E essa entidade quer sobreviver a qualquer custo. E para sobreviver, ela precisa que você continue pensando nela. Ela vai te cutucar, ela vai te trazer lembranças ruins, ela vai te fazer sentir medo só para se alimentar da sua energia e sobreviver. O seu duplo não consegue atuar num campo minado de parasitas de forma pensamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é limpar a casa. Ah, Vanessa, como é que limpa? Pela indiferença e pela substituição do pensamento. Não luta contra o pensamento negativo. Isso só dá mais força para ele. Você apenas observa e quando ele surgir, você substitui imediatamente pela ordem ao duplo. Eu não aceito isso. Eu escolho outra linha temporal. Anota aí. Isso muda a sua vida, gente, porque te devolve o controle. Você deixa de ser uma folha ao vento das circunstâncias e passa a ser o criador do seu mundo. Mas isso, gente, exige disciplina, determinação. E não é disciplina de acordar às 5 horas da manhã para correr, não é nada disso. É disciplina mental, é vigilância constante do que você está sentindo e pensando. Especialmente nos últimos 5 minutos antes de dormir, como eu ensinei naquela técnica do que eu faço 5 minutos antes de dormir, de um dos vídeos passados aí, eu não lembro qual. Acho que foi o penúltimo. Disciplina mental. Esses minutos, gente, são ouro. São o portal para a dimensão do duplo quântico. Se você passa o dia inteiro reclamando e 5 minutos antes de dormir rezando, a reclamação vai ganhar por volume, por ser maior quantidade. Mas se você passa o dia inteiro distraído e nos últimos 5 minutos antes de dormir você foca intensamente na conexão com o seu duplo, você reverte o jogo. O momento em que você começa a adormecer, aquele estado sonolento onde você já não está bem aqui nem ali, é onde a mágica acontece. É aí que a porta se abre. É aí que você consegue conexão com o seu duplo. Presta atenção nisso, gente. Isso mudou tudo pra mim. Mudou tudo na minha vida. Por mais que no início eu não acreditasse. Hoje eu faço isso brincando.
porque já se tornou uma prática diária na minha vida. Vocês precisam colocar isso como uma prática diária, se vocês querem algum resultado. Muitos daqui vão assistir esse vídeo, vão achar interessante, mas não vão fazer nada. É o que a maioria faz. Aí amanhã vão continuar reclamando do preço da gasolina, da conta de luz, dos boletos para pagar. E nada vai mudar. Eu sinto muito. É a vida. Mas alguns, poucos, os que realmente estão prontos para destravar a vida, vão testar. Vão dar um crédito e vão testar. Porque, como eu digo, não é uma mesa de cirurgia, você não tem nada a perder por tentar. Se deu certo para mim, se dá certo comigo todos os dias, pode dar certo para você. O seu duplo quer te ajudar, coloque isso na cabeça. Na verdade, ele precisa te ajudar, sabe por quê? Porque ele é você. Se você sofre aqui, a evolução dele fica travada. Então existe um interesse mútuo. Ele tem as respostas, mas precisa da sua pergunta e da sua intenção clara. Qual a melhor solução para essa dívida? Qual a melhor solução para esse problema? Faz a pergunta e vai dormir. Não fica ruminando a resposta, deixa o download acontecer. No dia seguinte, nos próximos dias, presta atenção aos sinais. Agora presta muita atenção nisso, gente. O dinheiro é apenas uma consequência de você estar na linha temporal correta. Quando você está alinhado com o seu propósito e com o seu duplo, o dinheiro vem como o oxigênio que eu falei no vídeo anterior. Você não se preocupa se você vai ter oxigênio para respirar daqui a 1 minuto. Você sabe que tem. A prosperidade quântica é chegar nesse nível de certeza. É saber que a provisão existe antes mesmo da necessidade surgir. É viver num estado de gratidão por já ter. Você quer ficar rico? Deseje que também a riqueza transborde na vida dos outros, porque isso cria um potencial gigantesco. O dinheiro tem que fluir. O egoísmo restringe o fluxo. A generosidade, mesmo que mental, expande esse fluxo, tá? Então não se engane. O processo pode ser desconfortável no início, mas quando você começa a mudar a vibração, tudo que não serve mais começa a ir embora. E tudo que você espera começa a chegar, tá? Põe isso na sua cabeça, esse era o recado desse vídeo, espero que te ajude de alguma maneira. Quem ficou até aqui, coloca pra mim nos comentários. Eu durmo consciente, pra eu saber que você ficou até o final. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo, te vejo na próxima.